A senadora Cátia Abreu, presidente da CNA, esteve no encontro e ela falou sobre vários assuntos de interesses da categoria. Em entrevista coletiva, a senadora falou sobre o crédito rural. Na verdade, muito mais do que o crédito rural, nós estamos muito preocupados e interessados em encontrar condições de sustentação de preço para os agricultores do Brasil. O crédito, ele virá naturalmente se nós tivermos a nossa produção assegurada. Por exemplo, nos Estados Unidos, praticamente é zero de crédito para o agricultor. Em compensação, o governo cria condições e mecanismos de dar o seguro de renda ao agricultor. Não o seguro de lucro, mas o seguro dos recursos investidos na safra. E não são só os recursos do banco oficial, mas também do privado, o recurso privado do produtor ou de uma outra empresa privada que possa ficar assegurado. Portanto, a garantia de renda é que nós estamos procurando, independente do tamanho dos produtores rurais. Para as situações dos produtores que já estão endividados. Nós temos um grupo de produtores rurais, infelizmente são a minoria dos produtores do Brasil, que praticamente tocam o agronegócio brasileiro. Nós temos 5% dos produtores do país que produzem 70% do valor bruto da produção. Então, na realidade, nós precisamos de uma nova política agrícola, e não de crédito apenas, uma política agrícola que possa ser inclusiva. Nós precisamos trabalhar a questão da classe média rural brasileira e também levá-la para o agronegócio. Portanto, o componente endividamento, ele faz parte dessa nova política agrícola, mas não como um ponto fundamental, uma consequência para que nós possamos estar numa nova etapa, numa nova vida, modernizando todos os instrumentos para que possa minimizar essas dificuldades de preços e, portanto, o acúmulo de endividamento que vem se acelerando ao longo dos últimos anos, justamente porque a política é velha, é obsoleta e não está de acordo com o agronegócio atual. Novo Código Florestal. Estamos otimistas porque chegou a hora. A sociedade está bem amadurecida, bem melhor amadurecida a respeito do assunto, porque era um assunto novo, é um assunto de discussão de apenas uma geração e é natural que as pessoas tenham medo, é natural que as pessoas fiquem em dúvida, é natural que todos queiram aprender, mas neste momento o debate foi muito importante. Portanto, aqueles absurdos, aqueles abusos, aqueles medos inócuos que foram colocados na sociedade, ela aos poucos está sendo esclarecida de que o produtor não veio para destruir. O produtor veio para harmonizar. A produção é importante junto com a preservação ambiental. Se as pessoas precisam de água, nós todos precisamos de água, precisamos de ar não poluído, se nós precisamos de uma biodiversidade equilibrada, nós também precisamos de alimento. Ele é vital para o ser humano. Empréstimo legalizado. Não é justo pedir a um banco que mude de atitude se nós não damos conta de mudar a lei. Portanto, esta ação do Banco do Brasil é uma prova concreta da urgência de aprovar o Código Florestal. Para as pessoas terem noção do que significa essa regulamentação do banco, se o Banco do Brasil levar esta atitude até o fim, até as últimas consequências, nós teremos uma redução de safra de 20% neste país. E todo mundo sabe que escassez de alimento significa preço mais alto. E dentro dessa mudança, como fazer para cumprir o preço mínimo sugerido e também a questão do escoamento com as estradas, especialmente no sudoeste goiano? Em primeiro lugar, o preço mínimo no Brasil, ele não é mínimo, ele é abaixo do mínimo. Diferente e nem é cumprido. Além de não ser real, ainda não é cumprido. Um exemplo, nós estamos dando um exemplo dos Estados Unidos, porque estivemos lá para ver e observar os mecanismos, como funcionam por lá. O preço mínimo, os americanos entregam à academia, entregam à universidade, para que o preço seja real. Aqui no Brasil, quem faz o preço mínimo é a Conab, que também obedece outros interesses do Tesouro Nacional, que não tem interesse de colocar o preço mínimo ajustado da forma que deveria. Portanto, nós queremos também que o preço mínimo no Brasil seja entregue à iniciativa privada, à academia, que seja entregue às universidades, aqueles que entendem dos cálculos de preço, como a Fundação Getúlio Vargas, como a Embrapa, como a USP, como várias universidades que nós temos no país, que estão prontas e hábeis para fazer o preço mínimo. A efetivação de diretrizes de política agrícola. O modelo hoje brasileiro de política agrícola, ele se resume a um anúncio de um plano safra e, posteriormente, a prorrogação de dívidas.
Nós estamos fartos dessa situação. Essa situação nos constrange. Nós não precisamos dessa situação. Agora, o governo precisa nos dar condições de sair dessa situação. Nós precisamos de políticas públicas que possam dar àqueles produtores, especialmente da classe média rural brasileira, condições de alcançar a sua segurança total. Como, por exemplo, operar derivativos, operar mercado futuro, se redearem, como 5% dos produtores rurais do país fazem hoje. Por quê? Porque possuem grande escala, compram mais barato, têm um custo mais baixo, portanto, podem operar a Bolsa Futura. Agora, a classe média rural brasileira está excluída do agronegócio. Os mecanismos precisam ser encontrados, dando condições a elas de também acessar esse mercado privado. Nós não queremos dependência de Estado, nós não queremos dependência de governo, mas, além de nós termos a questão de enfrentar os cartéis com relação aos preços e não temos escala para comprar grande quantidade, portanto, com preço mais barato, enfrentar uma logística que não existe praticamente, uma carga tributária de 40%, alguma coisa precisa ser feita. E quando nós estamos falando de mecanismos públicos, nós não estamos pedindo subvenção para produtor rural. Ao contrário, quem vai comer a comida barata não são os produtores rurais, é o Brasil inteiro. Portanto, qualquer mecanismo público que for dado através dos produtores rurais, nós só somos instrumentos. Na verdade, o grande ganhador dessa subvenção, dessa possível subvenção, é aquele que vai no supermercado com seu salário mínimo ou com a sua Bolsa Família comprar o alimento. Senadora, e no momento em que o mundo todo pede mais comida, o Centro-Oeste, especialmente o Sudoeste de Goiás, perde espaço do plantio de grão para o da cana e trava uma queda de braços entre plantadores de cana e plantadores de grão. Qual é o posicionamento da CNA, qual a sua opinião em relação a esses zoneamento que hoje tanto se pede? Em primeiríssimo lugar, nós não podemos deixar de defender um princípio, o princípio democrático. E no princípio democrático prevê a livre iniciativa e a decisão dos mercados. Isso é um ponto muito importante. Não significa que o Estado não deva regular este mercado. Nós precisamos de regulação, sim, mas não podemos perder de foco que a livre iniciativa deve estar sendo respeitada. Com relação ao plantio de cana, eu percebo, as áreas são extraordinárias, a terra muito fértil para a produção de grãos e nós estamos vendo a entrada da cana nessas áreas. Cabe ao poder público ir em busca de políticas que possam incentivar esta entrada da cana, esse plantio da cana, para outras regiões, para as regiões ainda em desenvolvimento, regiões que estão em expansão, com terras menos férteis, que também são propícias para a cana. Portanto, precisamos sentar à mesa para fazer regulação de uso de solo e não o empatamento de mercado.